É um grave erro de matemática, porque se Yeshua apareceu para eles nesse primeiro dia da semana, e por que Yeshua apareceu no primeiro dia da semana? É evidente, porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana. 8 dias depois seria o segundo dia da semana, e não o primeiro. O primeiro dia, se eles tivessem se reunido novamente no primeiro dia, nós teríamos 7 dias depois. Qual é o total de passagens que mostram os discípulos guardando o primeiro dia da semana na Bíblia como se fosse o dia sagrado que é indicado pelos mandamentos do Eterno? Nenhuma. 0. Terceiro mito, Corinto e o domingo. Alguns tentam provar a observância do domingo através de uma passagem que Paulo escreve aos coríntios, que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então aqui está em Corintai Aleph, 1 Coríntios 16, 2. Qual é o problema dessa leitura? Primeiramente, não há nenhuma conexão entre essa leitura e o dia de culto. Aqui Paulo está simplesmente falando de uma prática e não de um dia sagrado. Qual era a prática? De nos dias comuns, nos dias de trabalho, as pessoas juntarem uma parte dos mantimentos ou do seu sustento para doarem para a congregação de Jerusalém que estava em dificuldade. Essa prática, ela também já se define aqui claramente como sendo uma prática que era realizada nas casas. Não era uma prática que era realizada por uma congregação. Então aqui já não pode ser um dia de reunião para um culto. A Bíblia, ela jamais afirma que Corinto se reunia no primeiro dia como dia sagrado. E mesmo que Corinto se reunisse no primeiro dia, conforme nós vimos, o fato de haver uma reunião não indica um dia sagrado. Uma coisa é você se reunir para orar, ou seja, para o fim que for. Outra coisa é você guardar um dia completo para estar na presença do Eterno, conforme ele determinou. Prova disso, como nós já falamos, é que os judeus reúnem-se diariamente para orar e nem por isso deixam de guardar o sétimo dia. Segundo problema dessa leitura, o fato da coleta ser feita no primeiro dia já indica que de fato havia o que? Uma observância com o próprio Shabat. Porque no Shabat se evitava mexer com dinheiros, com mercadoria, enfim, com coisas seculares. Então por isso mesmo Paulo fala para eles separarem no primeiro dia. E fala que vá juntando, ou seja, nos dias seguintes, que são dias de trabalho, vocês vão juntando para poder ter um total quando eu chegar. Sempre foi prática comum entre os judeus começarem a separar coleta após o Shabat, ou mesmo recolher coleta após o Shabat. Ou seja, essa prática justamente indica o que? A santidade do Shabat. Se algo pode ser dito acerca da passagem de 1 Coríntios 16, 2, é justamente que ela reforça a validade do Shabat, porque demonstra que o primeiro dia era um dia comum de trabalho. Quarto mito, João e o chamado Dia do Senhor. Alguns dizem que a menção em Apocalipse, ela se refere ao domingo. Diz assim, Apocalipse Guiliana 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Qual é o problema disso? O problema é que as pessoas usam essa passagem para argumentar o domingo, e aí quando você vai perguntar, mas aqui não fala do domingo, aí indicam a nota de rodapé que diz Dia do Senhor, isto é, o domingo. Isso é um argumento circular. Por quê? Para você entender que essa passagem se refere ao domingo, você tem que entender que domingo igual a dia do Senhor. Então como é que você vai usar essa passagem para provar que domingo é igual ao dia do Senhor? Cai num argumento circular. Essa passagem prova que o domingo é o dia do Senhor porque dia do Senhor é o domingo. Não dá. Não para em pé esse tipo de argumento. Até porque o único dia que a Bíblia chama efetivamente dia do Senhor é o Shabat. Nós vemos aqui em Levítico, Vaikra 23:3, mas o sétimo dia é Shabat do Senhor. E Yeshayahu, Isaías 58:13, se chamares ao Shabat deleitoso e santo dia do Senhor. Portanto, quando é que Yohanan, João, foi de fato arrebatado em espírito? No Shabat, e não no domingo. Quinto mito. A história supostamente atesta sobre o domingo. Alguns dizem que fontes históricas mostram que os primeiros seguidores de Yeshua guardavam o domingo. E onde está a verdade quanto a isso? A primeira menção do domingo como um dia de culto já dos cristãos ocorre com Justino Mártir entre 150 e 165 da Era Comum, ou seja, já no segundo século, mais de 100 anos depois da morte de Yeshua, quase 100 anos depois da destruição de Jerusalém. E é muito interessante que justamente seja Justino Mártir o primeiro a mencionar o domingo, porque olha que coisa interessante aqui. O historiador Robert M. Grant, no dicionário bíblico The Anchor Bible Dictionary, diz assim sobre Justino: o primeiro trabalho de Justino teria sido seu tratado contra heresias, agora perdido. Esse é um manuscrito que nós não temos mais.
Posteriormente, compôs sua Apologia, agora dividida em duas partes. Sua obra é direcionada a Antonino Pio e seus 2 filhos adotivos. Justino Mártir escreve a sua obra Apologia para o imperador romano Antonino Pio. E quem era Antonino Pio? Vamos dar uma olhada aqui no que diz um outro historiador, Richard L. Gordon. A primeira importante expansão dos mistérios de quê? Do mitraísmo, da adoração ao deus Sol Mitra, no Império Romano, parecem ter ocorrido relativamente rápido, ao final do reinado de Antonino Pio sob Marco Aurélio. Ou seja, quem era Antonino Pio? Justamente uma das principais figuras responsáveis por terem estabelecido o mitraísmo, a adoração ao deus Sol, que ocorria com o dia principal como sendo o domingo, que era o dia do Sol invicto. Esse é o mesmo imperador a quem Justino Mártir escreve. O que a gente pode perceber aqui? Que Justino importou a ideia do domingo de Mitra como uma forma de tentar diminuir a perseguição que acontecia anteriormente aos cristãos. Não é por acaso que a primeira apologia ao domingo aparece escrita numa obra endereçada a um imperador mitraísta. Isso não é coincidência. E nós vemos o seguinte, Justino, ele próprio admite que ele, assim como uma série de outros líderes daquela época, haviam já vindo do paganismo. Ele diz assim na primeira Apologia, capítulo 25, nós, de toda a raça de homens, adorávamos a Baco, agora temos a Jesus Cristo. Ou seja, Justino era anteriormente um pagão. E veja que interessante, o próprio Justino, nessa mesma obra que ele endereça a Antonino Pio, identifica e demonstra que havia sincretismo religioso. Ou seja, esses pagãos que estavam se achegando à fé, como forma de preservarem as suas origens, de evitarem o conflito, estavam importando elementos do paganismo, como o dia do Sol invicto. E isso Justino justifica dizendo que, se você for olhar em 1 Apologia, capítulos 14 e 15, que foram os demônios que copiaram as doutrinas cristãs, ou seja, não foi o cristianismo que importou doutrinas pagãs, e sim os demônios que, sabendo quais seriam as doutrinas cristãs, copiaram e criaram tradições paralelas. Não faz o menor sentido. Posteriormente, já no século IV, o imperador Papa, o primeiro Papa Constantino, que era adorador do Deus Sol, ele selaria de vez essa substituição do Shabat pelo domingo com o seu édito, que diz assim: no venerável dia do Sol, que os magistrados e o povo residindo nas cidades descanse e que todas as oficinas fechem. E aqui, um historiador chamado Franz Cumont, no seu artigo Astrology and Religion Among the Greeks and Romans, diz assim: com Constâncio Cloro, que foi pai de Constantino, ascendeu ao trono uma dinastia solar que proferia ter o Sol invicto como protetor especial e ancestral. Mesmo os imperadores cristãos, Constantino e Constâncio, não esqueceram totalmente as pretensões que derivavam de tão ilustre descendência. Ou seja, a história demonstra exatamente que aqueles que foram responsáveis por oficializar a religião do império eram adoradores do Sol e, por essa exata razão, instituíram e decretaram que o domingo de fato substituísse o Shabat, prática essa que já derivava de uma tentativa de alguns de conciliarem a fé bíblica com o paganismo. Nós podemos perceber que a história não indica que os seguidores de Yeshua guardavam o domingo coisa alguma. A história indica que a partir de um sincretismo, mais de 100 anos depois da destruição de Jerusalém, é que isso começou a ocorrer. Sexto mito: eu posso guardar o dia que eu quiser. Muita gente diz isso. Eles afirmam: eu guardo o domingo porque, na realidade, o que a Bíblia demonstra e determina é que eu devo guardar um dia e não o Shabat. Será que é isso que a Bíblia diz? Vamos dar uma olhada. A Bíblia diz em Shemot, em Êxodo 20:10, mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor. Então não é qualquer dia, é o sétimo dia. E em Bereshit, Gênesis 2:3, e abençoou o Eterno o dia sétimo e o santificou. Isso no hebraico está da seguinte forma: Et Yom Hashvi'i, o sétimo dia. Não é um dia sétimo qualquer ou um dia qualquer para observância. É o sétimo, é aquele sétimo dia que o Eterno determinou. Mais um problema: as pessoas confundem ir a uma congregação com guardar o dia. A maioria das pessoas não guarda dia algum. Elas vão às igrejas ou às congregações no domingo, mas isso não significa um dia de guarda. Mesmo que alguns ainda guardassem o domingo, e isso é um número mínimo de pessoas, ainda assim estaria equivocado, porque a escolha é do
eterno e não é nossa. Quem é o Senhor das nossas vidas? É Ele que determina o dia que Ele deseja que seja separado para uma comunhão conosco. Para maiores informações, acesse o nosso site www.toraviva.org.